Você ouve a partir de agora o programa Lindo Momento. Apresentando o melhor da música gospel de todos os tempos. Lindo Momento, com Edson Rocha. Boa tarde, estamos no ar mais uma vez com o seu programa Lindo Momento, apresentando o melhor da música evangélica de todos os tempos. É sempre um privilégio estar aqui todo sábado às 14 horas nas ondas da Rádio Teresópolis. Um grande abraço para você, fique conosco até às 15 horas, que este seja mais um lindo momento para todos nós. Me entrego inteiro a ti, porque sei que guiarás meus passos, tirando o cansaço, eu poderei sorrir. É isso aí, hoje temos muita coisa boa para apresentar. Teremos hoje o mensageiro, o irmão Geazi Souza. Mas antes, nós vamos passar aqui a nossa primeira mensagem musical e logo em seguida o Geazi já estará nos entregando a poderosa mensagem de Deus para os nossos corações. Começaremos hoje com Banda Atos. Em memória. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos homens em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais chovia o clamor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh
Momento, com Edson Rocha. Eu queria ver a bravura dos homens em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais chovia o clamor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração, começando em meu coração, começando em meu Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumo dos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra dessa cruz. Somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus. Somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda. Somos a paz que não se finda, e a sombra dessa cruz. Somos um só, eu e Jesus. E você está ouvindo Oséias de Paula interpretando essa linda canção de Edson Coelho, Eu e Jesus. E com este hino iremos convidar o nosso pregador de hoje, irmão Geazi Souza. A paz do Senhor, irmão Geazi. Nada impede nossa união. A paz do Senhor, irmão Edson Rocha. A paz do Senhor, queridos rádio ouvintes. É um grande privilégio poder voltar a este programa para aqui podermos estar por alguns minutos meditando na gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Uma alegria poder estar aqui e agradecendo a Deus pelo privilégio e pela honra de poder participar deste programa. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus e, para tanto, vamos tomar um texto na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 12 também,
apenas um versículo para a nossa ligeira meditação. E encontramos escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É um versículo importante da palavra de Deus que está inserido num capítulo em que o apóstolo Paulo vem dando alguns conselhos para os crentes daquela localidade que muito apropriadamente servem também para nós nos dias de hoje. Vivemos em um mundo de contingências, num mundo em que as lutas atingem a todos nós. E quando nós lemos esse versículo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, nós encontramos aqui um alento para a nossa alma. Porque a palavra de Deus, ela é o pão que alimenta a nossa alma. Assim como nós necessitamos do alimento para o nosso corpo físico, também a nossa alma, o nosso espírito, se alimenta da palavra de Deus. Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumo dos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra dessa cruz, somos um só, eu e Jesus. A primeira palavra que encontramos no versículo é alegrai-vos na esperança. A esperança é algo muito importante para a nossa vida. Pobres são aquelas pessoas que não gozam deste privilégio de ter esperança. E nós sabemos que em Cristo nós temos a viva e doce esperança, esperança da vida eterna, esperança que enche a nossa alma de alegria, que enche a nossa alma de certeza de que nós podemos viver uma vida feliz, uma vida tranquila, a despeito das circunstâncias. Logo a seguida nós encontramos sede pacientes na tribulação. E aqui é uma palavra muito importante, porque muitas das vezes nós temos, assim como dizer, uma dificuldade de aceitar a tribulação. E isso acontece porque partimos do pressuposto de que aqueles que servem a Deus não deveriam passar por tribulação. Mas na palavra de Deus nós encontramos um ensinamento um pouco diferente deste nosso pensamento. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é importante nós termos esta consciência de que a tribulação, as lutas, as adversidades da vida, elas fazem parte do nosso cotidiano. Vivemos em um mundo de contingência. Assim como o sol de Deus nasce sobre justos e injustos, também as adversidades, elas nos atingem a todos de um modo igual. A diferença é que quando nós estamos em Cristo, quando a nossa fé está depositada na sua pessoa, nós passamos por esses momentos de adversidade, passamos por esses momentos de luta, sem esmorecer na nossa fé, porque temos essa confiança que Ele é poderoso e, segundo a sua palavra, Ele está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, ter paciência na tribulação é um conselho do apóstolo Paulo que nós devemos seguir, porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Muitas pessoas, quando chegam as lutas, quando chegam as adversidades, quando chega o momento da tribulação, esmorecem na fé, perdem a esperança, não conseguem vislumbrar que acima das nuvens escuras o sol da justiça continua a brilhar.
mas para nós que servimos a Deus, que depositamos a nossa fé no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ter paciência na tribulação, porque sabemos que Ele passa conosco nesses momentos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele não nos abandona em momento algum, mas está conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar força, para nos dar ânimo, para passarmos por esses momentos difíceis da nossa vida. Nada impede nossa união, que nunca cede a tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais. Nós vivemos em uma sociedade onde o sofrimento, onde a angústia, onde a tribulação é avassaladora. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão reféns da violência, reféns de toda sorte de angústia e tribulação. As pessoas andam de um lado para outro, sem direção, sem rumo, sem saber aonde ir, e não vislumbram que o sol da justiça continua a brilhar por sobre as nuvens mais escuras deste mundo. Então, ter paciência na tribulação é para aqueles que reconhecem que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, que Ele é o piloto do nosso barco, que Ele está conosco para nos ajudar, para nos guiar por este mar bravio da vida em que nós estamos vivendo. Nós podemos observar no Velho Testamento o caso do patriarca Jó, que era um homem temente a Deus, que era um homem justo, que era um homem que se desviava do mal, um homem do qual o próprio Deus deu testemunho da sua integridade. Todavia chegou um momento na vida deste homem em que a tribulação, a angústia, a mágoa, a dor, a decepção vieram sobre a sua vida de uma maneira avassaladora. E um homem natural, uma pessoa normal, teria facilmente esmorecido diante dessas circunstâncias. Mas Jó era um homem temente a Deus, e que isso sirva de exemplo para nós também nos dias que nós estamos vivendo. Eu e Jesus somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Mesmo não compreendendo a razão, o porquê aquelas lutas vinham sobre a sua vida para açoitá-lo de maneira tão hostil, de maneira tão avassaladora, ele não perdeu a sua confiança em Deus, ao ponto que ele chega a fazer a sua célebre declaração: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso demonstra a confiança, isso demonstra o temor a Deus, isso demonstra a paciência na tribulação de alguém que, mesmo não compreendendo as circunstâncias, sabia que por trás de tudo isso poderia haver um propósito divino. Sabia que no momento certo Deus era poderoso para virar o seu cativeiro, para mudar a sua situação, para restaurar a sua vida. Somos um só, eu e Jesus. E na paciência de Jó, Deus foi glorificado. O inimigo que investiu sobre a sua vida, incitando o Todo-Poderoso contra ele, para fazê-lo blasfemar contra Deus e fazê-lo negar a sua fé, foi envergonhado pelo testemunho de um homem que teve a compreensão, que teve a sabedoria, que a despeito das circunstâncias, a despeito da situação, Deus
estava no controle de todas as coisas. E ao final de tudo, Jó foi restaurado, recuperou a sua saúde, recuperou os seus bens, recuperou a sua vida, e Deus foi glorificado na vida deste homem que deu um testemunho de paciência e que ainda hoje serve de modelo para nós, para que também não venhamos a esmorecer na nossa fé. Portanto, quando as lutas, quando as tribulações vierem assolar a nossa vida, que nós possamos seguir o conselho deste patriarca da fé e também ser pacientes na tribulação, sabendo que o nosso sofrimento, a nossa luta, poderá contribuir de alguma maneira para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado na nossa vida. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então aqui nós temos uma palavra de consolo, uma palavra que nos faz, que nos anima a ser pacientes na tribulação, sabendo que no final nós seremos vitoriosos. O apóstolo Paulo, depois que se converteu, depois que passou a ser um discípulo do Senhor Jesus, também passou a ter uma vida por demais atribulada. Era de se esperar, segundo o entendimento de alguns, que a partir do momento que ele se converteu, que a sua vida passasse a ser um mar de rosas. Mas nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos que ele passou por muitas tribulações. Ele sofreu a desconfiança dos discípulos, ele sofreu a perseguição dos da circuncisão, ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi apedrejado pelo povo, e ele passou por muitas tribulações. Mas nós encontramos lá em Atos, no capítulo 9, versículos 15 e 16, quando Ananias ficou temeroso de atender a ordem de Deus para ir orar pelo então recém-convertido Saulo de Tarso. O conselho de Deus para Ananias foi: disse-lhe, pois, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aí já o versículo 22 do capítulo 14. Então, se nós queremos entrar no reino de Deus, se nós temos esta pretensão de gozar a vida eterna, nós temos que ser pacientes na tribulação, sabendo que toda a tribulação, toda a luta desta vida é passageira, ela vai ter um fim, mas no final de tudo, o nome de Deus será glorificado na nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, o mais importante de tudo é nós prezarmos esta comunhão gloriosa, maravilhosa que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós ganhamos, que Ele nos deu a partir do momento que nós entregamos a Ele a nossa vida. Não devemos permitir que nada venha a abalar esta nossa comunhão com Ele, mas que nos momentos mais difíceis nós possamos estar certos de que Ele está no nosso barco e o nosso barco não irá naufragar. E eu quero terminar esta reflexão trazendo uma palavra que está também em Romanos, no capítulo 8, do versículo 36 até o versículo 39, uma palavra que serve de alento para a nossa alma, uma palavra que renova o nosso ânimo, que renova a nossa esperança, que renova a nossa fé. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que leva a Deus, eu e Jesus, somos a glória pura e linda, somos a paz que não se finda, e a sombra dessa cruz, somos um só, eu e Jesus. Nada impede nossa união, que nunca cede a tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais somos o mesmo, sim, por este amor sem fim. E à sombra dessa cruz, somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Sombra dessa cruz, somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Dessa cruz, somos um só, eu e Jesus. Estamos apresentando Lindo Momento com Edson Rocha. Depois do grande sucesso do CD de Coração Aberto, Edson Rocha traz para você 600.000 pessoas morrem por causa da violência todos os anos. Momentos Finais, o novo CD de Edson Rocha, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando eu penso que aquele olhar transmitiu-me segurança e amor, e em meu peito fez transbordar. Ouça as maravilhosas mensagens musicais para o seu enlevo espiritual. As lágrimas que saem dos seus olhos alcançarão os céus e chegarão a Deus, e tudo será novo em sua vida, angústias esquecidas.
CD Momentos Finais. Mais uma bênção em seu lar. Adquira hoje mesmo o seu. Volte logo, Jesus. Jesus, volte logo pra nós. CD Momentos Finais. À venda nas melhores lojas evangélicas da cidade. Momentos finais. Curso para motorista e motociclista, renovação, reciclagem e atualização. Autoescola Imperatriz, telefone 27427033 ou 27427800. Autoescola Imperatriz, Rua Tenente Luiz Meireles, 220, Várzea, Teresópolis. Direção Onofre Alves Cabral. Autoescola Imperatriz, 30 anos de tradição com grandes profissionais formando campeões de estrada. Autoescola Imperatriz. Atenção, crianças! Vamos começar a nossa aula? Centro de Ensino Bethesda, Educação Infantil, berçário ao nível 2, ensino fundamental do 1º ao 9º ano e balé, conforto e segurança com os melhores profissionais da educação. Venha conferir Centro de Ensino Bethesda, Rua Manuel Dias 70, Barra do Imbuí, Teresópolis. Telefone 2742-3118. Centro de Ensino Bethesda. Para construir ou reformar sua casa, AR Construções Adir Ramos. Hidráulica, elétrica, pintura, carpintaria e marcenaria, com uma equipe de profissionais especializada e inteiramente confiável. Do alicerce ao acabamento, a solução para sua obra é AR Construções Adir Ramos. Telefones 2642-2439 e 99566-2923. AR Construções Adir Ramos. Salão Status, especializado em cortes de cabelos masculinos. Lá você encontra um atendimento caprichado com profissionais sempre atentos, oferecendo o melhor. O bom gosto e a elegância masculina têm endereço certo. Salão Status, Rua São Pedro 429, bairro São Pedro, Teresópolis. Telefone 99687-5330 ou 99319-8814. Direção Francisco Pellegrini. Salão Status. Caminhoneiro sou, cortando estrada por aí. Para legalizar o seu carro, procure Silvinho Despachante. Transferência, primeira licença, licenciamento anual e tudo o que você precisa para manter o seu veículo em dia. Silvinho Despachante, Avenida Lúcio Meira, 670, Loja 18, Várzea, Teresópolis. Telefone 2742-7660. Silvinho Despachante. Acelerando o possante, sigo confiante, guardado por ti. Voltamos a apresentar Lindo Momento com Edson Rocha. Continuando com a nossa sequência musical, chega agora Joseli Scarabelli. Ela irá cantar de Josias Menezes e Joseli Scarabelli. Por mais que eu te ame. Linda canção. Joseli Scarabelli, mais uma vez, aqui no Lindo Momento. Por mais que eu te ame. Sim, foi por amor que me criaste. Se existe uma razão, é o teu amor. A mim foi por amor que me formaste, pois venho de tua mão, Senhor, sem nada merecer, muito me amaste.
Momento, com Edson Rocha. Você está ouvindo o programa Lindo Momento, que apresenta todo sábado às 14 horas o melhor da música evangélica de todos os tempos. E não será diferente hoje. Iremos ouvir o melhor da música evangélica. Dando continuidade, Enoque Alves de Melo, A Outra Face. Vamos ouvir. Vens a mim, qual cobra ferida, como leão faminto, quer tirar minha vida. Me xingas, me afrontas, mesmo assim não te odeio. Pareces um touro disputando rodeio. Até aqui suportei cada insulto, agressão e ofensa, com a indiferença. Bate, tortura meu corpo, batiza com sangue o meu testemunho, descarrega a ira, arremessa o me faz de capacho, me pise e me amasse. Ele mandou, vou obedecer e te oferecer a outra face. Que crime fiz? Qual foi meu delito? Se falar de minha fé, por vezes evito. Me lembro de Estevão e outros mártires tantos. Não amaram suas vidas, para Deus eram santos. Se meu Senhor quer dispor do meu corpo, meu espírito lhe entrego, mas minha fé não nego, não nego. Bate, tortura meu corpo, batiza com sangue o meu testemunho, descarrega a ira, arremessa o punho, me faz de capacho, me pise e me amasse. Ele mandou, vou obedecer e te oferecer a outra face. É isso aí, minha gente. Existe tanta gente por aí dando lugar à soberba, pessoas que acham que são muita coisa e aquela, né? Mas, ó, gente, pense comigo. A soberba é uma coisa totalmente desnecessária na vida do ser humano. Por que a soberba? Se sabemos que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, todo poder foi dado a Ele no céu e na terra. Só Ele pode dizer, eu sou. Só Deus pode dizer, só o nosso Senhor Jeová. A única coisa que o ser humano pode dizer, eu sou, é pó e cinza.
Isso eu sou, realmente. Eu sou pó e cinza, mas nada sou e o nosso Deus é tudo. Raíssa e Ravel! O grande. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder, por isso a glória é dele, tudo aqui é dele, o grande aqui é ele, aqui é tudo dele, é pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. Ele faz, vai reclamar com ele. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. Tudo é seu, incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele, e quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele, e quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. E vamos continuar nossa sequência musical. Quem vai cantar agora é Edson Rocha. Participação da mamãe, Dona Delícia Rocha. O hino é Morada Feliz, composição de Jaziel Braga, aqui no Lindo Momento. Há conforto e paz no reino celeste, onde tudo é luz e amor. Nesse lar feliz estão os reunidos
temor e nem desalento, nem da noite o negro véu. Só amor e luz emanam de Cristo neste lar feliz que é o O programa Lindo Momento apresenta Homens corajosos, enfrentando a própria morte, fiéis soldados do Senhor. São chamados os heróis da fé. Heróis da Fé, uma radionovela de Edson Rocha. Toda a humanidade, a verdade, a luz, passando E nós estamos com o nosso irmão Geazi hoje aqui no programa Lindo Momento. Ele que já acabou de entregar a mensagem poderosa de Deus e está conosco. Vamos conversar um pouquinho com o nosso irmão Geazi. Irmão Geazi, um privilégio lhe receber no programa, um privilégio ouvir o irmão pregando mais uma vez, mas agora nós queremos falar sobre o nosso novo trabalho, o trabalho que está chegando por aí. Fala um pouquinho com os nossos ouvintes sobre isso. Um trabalho bastante importante, o personagem criado pelo irmão Edson Rocha para que eu interpretasse, é um cacique, um líder de uma tribo que praticava anteriormente o canibalismo. E esse cacique ele é um homem mau, um homem coração cheio de ódio, e ele teve pelo menos 2 motivos para que o ódio de seu coração se agravasse. Ele teve um filho que foi raptado, né? Que ele julga que foi raptado, e isso gerou no coração dele um ódio pela civilização. E também no desenrolar da trama também alguns missionários chegam a essa tribo para falar do amor de Deus, e aí parte dessa tribo recebe a mensagem do Evangelho, é transformada pela mensagem do Evangelho, e de maneira que já passa a não falar a mesma língua do cacique Aruana, já passa a pensar diferente dele, e de maneira que há uma divisão na tribo entre aqueles que se convertem e aqueles que continuam seguindo o cacique. E isso contribui para que o ódio do seu coração aumente. Ele já perdeu o filho, do seu entendimento, agora perde a metade da tribo. Então um homem que já era rancoroso passa a ser mais rancoroso ainda. É isso aí, ele chega mesmo a sacrificar o missionário, não é mesmo? Chega quase que vai para o tacho mesmo. Porque no desenrolar da trama chega um momento em que devido às circunstâncias, ele parece querer voltar a esta prática, né, antiga do canibalismo. Ele chega a esse ponto. É isso aí, mas aí nós não vamos falar mais do cacique Aruana, vamos falar do segundo personagem. Você vive 2 personagens na radionovela Heróis da Fé. Qual o outro personagem que você tem a dizer sobre o teu segundo personagem na trama? O segundo personagem é justamente o menino, o filho do cacique, que ele julga que foi raptado, mas que devido às circunstâncias ele acaba sendo
criado por uma... É um menino curioso que entra no helicóptero por curiosidade, né? Ele fica curioso em conhecer aquele automóvel, que ele chama de automóvel voador. Justamente, quando as pessoas chegam, né, na aldeia, e ele, por curiosidade, ele entra nessa aeronave, as pessoas não percebem, e ele acaba indo parar na civilização. E aí, no desenrolar da trama, ele acaba sendo criado por uma irmã, né, que dá a ele uma educação religiosa e que investe nele. Ele acaba se tornando um missionário, um pregador da palavra de Deus, e nasce no seu coração o desejo de voltar à sua tribo. Parou. De falar, não, mas isso aí nós vamos deixar para que as pessoas descubram ouvindo a radionovela Heróis da Fé. É isso aí, vamos ver, todo mundo aí esperar e torcer para o encontro do Iacamim com o cacique, né? O pai e o filho. Será que vai acontecer, Jazi? Vamos torcer e vamos ver como é que vai ser o desenrolar da trama. Vamos deixar esses detalhes para a genialidade do irmão Edson Rocha. É isso aí, então, brevemente, Heróis da Fé, aqui no programa Lindo Momento, uma grande radionovela, uma história maravilhosa que você vai gostar de acompanhar. Irmão Jazi? Não percam. Irmão Fábio, às vezes sinto um pouco de medo, confesso. Medo? Mas por quê? Dizem que lá existe uma tribo que no passado praticava rituais de canibalismo. Ora, Evaldo, que isso? Não, os índios canibais não existem e faz tempo. Não importa se existe ou não, Deus não tem compromisso com covardes. Jesus está conosco. Não devemos ter medo, porque estamos atentos ao mandado do nosso Senhor, e Ele é fiel. Não vejo a hora de chegarmos lá. Estou realizando um grande sonho. Sempre quis evangelizar pessoas que perecem por este mundo. É isso aí, minha gente. Somos 4 soldados de Jesus, dispostos a enfrentar os perigos por amor às almas. Homens corajosos, enfrentando a própria morte. Fiéis soldados do Senhor. Eu, Cacique Aruana, mando matar tudo Caraíba que parece no trigo. Cacique manda matar tudo. Vem aí, Heróis da Fé. Que Deus continue abençoando o irmão Edson Rocha, os queridos rádio ouvintes, que as mãos do Senhor continuem estendidas para abençoar a vida de todos que estão nos ouvindo. Passaremos agora então ao nosso momento de oração com o irmão Giazi Souza. Jesus, liga-me contigo nesta hora de... Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que me concedestes de estar aqui, Senhor, para meditar na Tua Palavra com todos aqueles que estão nos ouvindo. E nós sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, ela não volta para Ti vazia, sem cumprir o Teu propósito. Então eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe esta palavra no coração de todos aqueles que a ouviram, para que possam dar crédito, Senhor, à Tua Palavra e receber o benefício que advém da fé que depositamos quando ouvimos a Tua Palavra. Quando reconhecemos a Tua voz, quando sabemos, Senhor, que Tu estás falando conosco para nos admoestar, para nos alertar, para nos abençoar, sobretudo, para nos guardar do dia mau. Meu Deus, recebe a nossa gratidão e abençoa, Senhor, este programa. Que ele possa continuar alcançando o seu objetivo de disseminar a Tua Palavra, de testemunhar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia e da Tua grandeza. Que as Tuas mãos, Senhor, continuem estendidas sobre a vida do irmão Edson Rocha, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus rádio-ouvintes,
Abençoa, Senhor, e prospera o seu ministério e que o teu nome seja glorificado na sua vida. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por tudo, em nome do Senhor Jesus. Hoje posso dizer que estou completo, pois em minha vida sempre procurei os pedaços na estrada pra ir montando esse quebra-cabeça, jogo do amor. Pedaços de você, pedaços de você, pedaços de você, amor. Procurei montar com outras peças que encontrava à beira do caminho assim. Essas peças nunca se encaixavam e eu ficava ali no cantinho escondido, tão entristecido, só juntando pedaços de você. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas se Deus quiser estaremos de volta no próximo sábado neste mesmo horário. Fiquem na santa paz do Senhor e nos despedimos com Rafael Iatti cantando uma composição de Edson Rocha e Rafael Iatti, Pedaços de Você. Até sábado, se Deus quiser. Continuei a caminhada e nessa jornada, já cansado de tanto tentar e não dá certo, sempre perguntando até quando terei que procurar pedaços de você. Fui ao grande inventor do coração, aquele que conhece o fundo do nosso ser. Quem melhor do que ele pra me ensina a conquistar com amor o teu coração. Me ensinou como ter um jeitinho pra chegar, como tratar, como falar e acariciar. E pelo jeito aprendi, te conquistei, entrei pra nunca mais sair. Agora é só você, somente eu e você, pra sempre eu e você. Você acompanhou o programa Lindo Momento, apresentando o melhor da música gospel de todos os tempos. Lindo Momento, com Edson Rocha.